Vamos falar um pouquinho da paraxá de hoje. A paraxá que tem alguns mistérios, né? O mistério da vaca vermelha. E sabe que é tão interessante, gente, que os sábios dizem o seguinte, que só cabe ao Criador a explicação do mistério da vaca vermelha. Então, quem sou eu para falar da vaca vermelha, né? Então, nós vamos deixar... Eu quero me ater às coisas que nós trazemos como prática da nossa vida aqui, né? Para trazer a Torá na prática da nossa vida. Como que a gente pode praticar a Torá hoje e conseguir viver uma vida onde a gente percebe que a gente está caminhando e está fazendo aquilo que o Eterno procura que a gente faça, ensina que a gente faça, né? Então, eu quero trazer aqui duas questões muito importantes, né, aqui da paraxá. Lembrando que é uma paraxá que fala da morte de Miriam, apesar de falar apenas que Miriam morreu e foi sepultada, né? E quando você tem também a morte de Arão, né? Então, é uma paraxá que traz o falecimento de duas figuras importantíssimas dentro do meio do povo, né? E Moisés perde os dois irmãos, né? Eles eram três e, de uma forma muito próxima, ele enterra os dois irmãos. E ele continua caminhando, né, na sua jornada junto com o povo. E eu quero trazer aqui o primeiro episódio muito importante, apesar dos dois episódios terem a mesma essência, né, de acontecimento, que foram as águas de Meribá. Mais uma vez, a gente se depara com o povo reclamando, murmurando de Deus. Toda vez que você reclama da sua vida, você está murmurando contra Deus. As águas de Meribá são ditas como a água da disputa. Então, naquele momento, o povo de Israel disputou com Deus, discutiu com Deus, reclamando da sua realidade. Realidade que eles se colocaram quando deram ouvidos aos espias que falaram mal da promessa. Lembra? Lembra dos 10 que falaram mal da terra? E eu quero voltar um pouquinho nesse episódio, porque tudo está conectado. Quando aqueles 10 homens falaram mal da terra, falaram mal da promessa, desqualificando o Criador, como se o Criador não soubesse o que estava fazendo. O grande ponto ali, que é o que todo mundo, a gente pensa assim, mas todo mundo pagou a conta por causa dos 10. Não. Todo mundo pagou a conta porque os 10 lançaram a semente e o resto do povo inteiro reclamou junto. Foi na onda. Cuidado na onda que você está indo, tá? Cuidado. Lá em Êxodo, a gente tem uma passagem que diz: não se una à maioria se essa maioria estiver fazendo coisa errada. Se naquele momento o povo tivesse parado para pensar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Deus não falou para a gente que é a promessa? E tivesse dado ouvidos a Caleb e Josué, que falaram bem da terra, eu garanto a vocês com certeza que era capaz de Deus ter aberto a terra, como ele fez com Cora, né? Engolido aqueles 10 espias que falaram mal e toca o barco porque
a gente tem outro propósito. E talvez, provavelmente, o povo não tivesse passado 40 anos no deserto. Mais uma vez, o povo se coloca nessa condição de discutir com Deus, de dizer que Deus está errado. Olha só o que você fez com a gente, nos trazendo para essa situação. Quantas pessoas estão pondo a culpa em Deus por conta das condições em que elas se encontram hoje na sua vida, por conta de alguma coisa que aconteceu e ela está culpando Deus até hoje. Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida? Por que Deus permitiu que eu nascesse nessa família que eu nasci? Por que Deus fez isso ou fez aquilo? Até onde eu sei, Deus não faz nada errado. É você que não entendeu os desafios e os propósitos pelos quais você precisa amadurecer. Deus não fez nada errado. Deus não sacaneia ninguém. Deus não sacaneia ninguém. E agora? Se Deus não sacaneia ninguém, por que as pessoas insistem em olhar as coisas com o olho da murmuração? Se você realmente deseja servir a Deus, de verdade, tá, gente? Não é fazer de conta, não, tá? É de verdade, de coração. Você vai ter que largar esse espírito de vítima que perturba a sua vida. Larga disso, pelo amor de Deus. Larga desse trem. Manda embora esse troço. Sai daqui. Toda vez que você, em qualquer forma das coisas que você olhe, você encontre alguém para culpar, presta bem atenção nisso. Se você encontra alguém para culpar, você está sendo guiado pelo vitimismo. Porque nós nos sintonizamos e vivemos de acordo com as coisas que a gente escolhe fazer. E não é que numa situação que envolvam várias pessoas, não estou falando de Deus, numa situação que envolvam várias pessoas, não é que o outro não tem a sua dose da própria culpa. Não é isso. Não é passar pano na cabeça de ninguém. Mas você só vai se libertar das coisas quando você entender qual é a tua parcela de responsabilidade nisso. Sabe como é que é o nome disso? É o famoso cuida da sua vida. Olha para você. É você olhar para as coisas assim, como que eu me enfiei nessa situação? Por que isso aconteceu comigo? No sentido não de culpar a Deus, mas de saber o que eu tenho que aprender aqui, que eu acabei me enfiando nessa situação na minha vida. Que tipo de comportamento eu tenho que fazer diferente para nunca mais me enfiar numa situação X ou Y? E isso é viver, gente. Não existe você achar que você serve a Deus e você ter duas vidas. A vida do momento que você para e você lê a Torá e você lê o Sidur e bota talit, papapá, e ali você é uma pessoa, e no resto do teu dia e da tua semana você é outra pessoa. Não dá para servir a dois senhores. Não dá. Saiba que se você tem uma vida onde você só lembra de Deus, ou você só pensa ou reflete
no momento onde você está fazendo um serviço, ou lendo um seguro, ou lendo alguma coisa desse tipo, e depois você esquece e começa a ter as mesmas atitudes e comportamentos do tempo todo, de sempre, você não está servindo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não disputa lugar com ninguém. Deus é como se é só uma metáfora para você sacar como funciona. É como se Deus desse um passo para trás, cruzasse os braços e ficasse só olhando para sua cara. Tipo assim, uma hora dessa, quem sabe, ele acorda e entende que esse comportamento que ele está vivendo está só afastando ele de mim. Uma hora dessa, quem sabe, ele acorda. É só uma metáfora para você entender, para ficar bem pedagógico a coisa. Só que enquanto você continua praticando durante o seu dia a dia, ali no automático, né? Hábitos que não estão em sintonia com aquilo que o Senhor te ensina. Eu já vou falar alguns exemplos para você entender bem claro. Você está plantando e você vai colher. Não pense que só porque Deus se afastou, né? Cruzou os braços e está esperando você acordar, que você não vai viver as consequências das suas escolhas. Gente, até existe influência do mal, tá? Mas é influência. O livre-arbítrio é seu o tempo todo. Sabe como é que é a influência do mal? Todo mundo passa por isso em algum momento da vida e sempre, na verdade, a gente passa por isso o tempo todo. Uma influência do mal vai dar uma sugestão de pensamento. Ou vai vir alguém perto de você e vai te convidar para fazer alguma coisa que, às vezes, não está de acordo com o que Deus ensina. E podem ser coisas muito simples. Eu não estou te falando que alguém vai chegar para você e vai te chamar para roubar, não. Isso aí é outra coisa. Isso aí está num nível onde a maioria das pessoas diria não. Essa influência, ela vai vir de forma sorrateira. Ela vai vir com pensamentos negativos para que você ceda aqueles pensamentos, para que você faça aquilo, mas quando você escolhe fazer o que a tua mente está te sugestionando, o responsável pelo livre-arbítrio é seu. Vocês estão percebendo que o buraco é mais embaixo? Eu gostaria de poder falar de coisas mais profundas com vocês, mas eu não sei se vocês dão conta. O buraco é mais embaixo. Cuidado com pensamentos que voam na sua cabeça, que são pensamentos negativos. Pensamentos de desânimo, de preguiça, de preocupação, de ansiedade. Cuidado com isso. Porque isso é o mal. Porque existe o instinto para o mal e o instinto para o bem. Existem, sim, dentro do mundo espiritual, energias que servem e que estão conectadas à maldade. Da mesma forma que existem anjos e seres de luz que nos protegem. Mas a responsabilidade é sua. O livre-arbítrio é seu. Pode soprar a maldade que for no teu ouvido. É você que escolhe fazer ou não fazer. E essa responsabilidade vai cair na sua conta. O povo de Israel reclamou, murmurou, falou, meteu boca em Deus. E achou que ia ficar tudo bonito, né? Consequências. As consequências sempre chegam. Não é mais tempo de servir a Deus de mentirinha. O que você faz quando ninguém está vendo?
Qual é o seu comportamento quando ninguém está vendo você? Qual é? E aí, essa situação traz um problema para Moshe e para Arão. Águas de Meribá, a água da disputa. Moshe estava tão aborrecido com o povo, tão chateado por aquele comportamento do povo. Um comportamento onde qualquer coisinha que acontecia naquele deserto, ai, tropecei no escorpião, mete, fala mal de Deus. Ai, meu Deus, hoje o sol está muito quente, fala mal de Deus. Ai, eu estou com sede, não sei o que, fala mal de Deus. Duvida de Deus, duvida de tudo, duvida da promessa. Isso significa o seguinte: qual é o seu comportamento quando você está numa situação que não é muito confortável? O que você faz? O que você pensa? Você começa a ficar ansioso, preocupado, duvidoso? Qual é o seu comportamento? O que você faz? O que você pensa? O que você sente? Quando você está numa situação que às vezes você não sabe resolver, que você não vê a solução. Você reclama? Não entre na armadilha de achar que se você está reclamando, ai, Camila, mas eu não cheguei para Deus e fiquei falando, ó, Deus, olha como é que eu tô, não sei o quê. Eu só reclamei. Deixa eu te contar outra história. Deixa eu te contar o que acontece. Não importa se você está reclamando diretamente para Deus ou não. Se você está reclamando, você está falando contra o Criador. Tá vendo que o buraco é mais embaixo? Toda reclamação, não importa, está falando com o Criador, porque foi ele que te fez. E muitas vezes ele permite que você viva uma situação difícil, porque existe uma lição ali para você. Existe um aprendizado ali para você. Deus não está te sacaneando, não. Em outras situações, foi você que se colocou no problema. Por conta das escolhas que você fez, você acabou se colocando numa situação desconfortável. Mas até nisso, Deus aproveita aquela situação para te ensinar alguma coisa. Existe uma diferença. Existem as pessoas que aprendem e que olham para isso, reconhecendo a sua responsabilidade e realmente se achegando a Deus. E, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu fiz para que eu chegasse nessa situação, para que eu não faça mais isso de novo? Percebem a diferença? Mas existe aquele que só reclama. Porque não sei o quê, porque o fulano, que papapá, e reclama, e fala, e murmura. Você precisa escolher que tipo de pessoa você vai ser. Isso não tem o que fazer. E como que você, ao longo do dia, você aí na sua casa, pode estar fazendo coisas que não são de acordo com a vontade de Deus? Ora, tudo que a gente ouve, a música que a gente ouve, a palestra que a gente ouve, tudo que você escuta, você tem o livre-arbítrio de escolher. De escolher. E aí, se você escolhe escutar, por exemplo, músicas ou palestras de pessoas, ou seja lá o que for, as palavras que você está ouvindo são palavras negativas, de baixo escalão, que estão falando alguma coisa que não é moralmente
vamos chamar assim, de boa moral, de boa ética e de bom costume, que não é bom, agradável aos olhos de Deus, para pensar, Deus é o mestre da moral. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Deus é justo o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Se você está escolhendo, está ouvindo músicas de traição, de adultério e de tudo aquilo que Deus abomina, você não está obedecendo a Deus. Você está usando o teu livre-arbítrio para dar o teu ouvido à maledicência. Isso é Torá, gente. Deus fala isso o tempo todo. Não dê o teu ouvido à maledicência. Ou seja, não escuta. Não é só fofoca, não. É tudo que você escuta. E aí vem tudo aquilo que você assiste. Quais os programas de televisão, ou seja lá o que for que você vê, que você está escolhendo? Será que aquilo que você está escolhendo é de boa moral, de boa ética, de bom costume? Você já parou para perguntar se aquilo que você está... É como se você perguntasse assim para Deus, Deus, se eu for... Eu te convidaria, Senhor, para assistir essa série comigo? Eu adoro fazer essas perguntas, porque elas trazem muita clareza. Às vezes a gente fica... É como se a gente ficasse meio cego, sabe? Não dá para brincar de servir a Deus, sabe? Não dá, gente, não dá. O que você está escolhendo? E aí vem tudo, gente. Amizade, pessoas que você escolhe que sejam próximas de você. Ai, mas coitadinho do fulano. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai salvar o mundo. Existe o poder do ambiente. Não subestime o poder do ambiente. Se você está num ambiente negativo, de um monte de gente que reclama, que é sem noção, você vai ser absurdamente influenciado por isso. Por isso que o Criador fala, quando vocês conquistarem a terra, vocês vão tirar aqueles habitantes de lá. Porque senão, eles vão influenciar vocês para que vocês pequem, para que vocês adorem outros deuses. O poder do ambiente. O livre-arbítrio é seu. E a consequência também é sua. Fica em paz que a conta vai bater na tua porta. Não pensa você que tu fica assistindo aquelas coisas desgramenta que passa na televisão, fofoca e aquelas maluquice toda, e ali, né? Nossa, assistindo, papapá. E aí chega no sábado, você tá aqui. Não pensa você que você não está plantando, você vai colher, você vai assumir as consequências, porque Deus está te falando. Deus quer que você viva uma vida agradável. E aí tem gente que fala assim, mas eu não assisti. Nossa, eu já ouvi isso. Aí eu te digo o seguinte, no começo é difícil mesmo, porque a gente está tão acostumado àquilo que a gente sente falta. A gente acha que não tem graça ouvir outro tipo de música, ou assistir outro tipo de coisa, ou andar com outras pessoas. A gente acha chato. É normal isso ser no começo, é normal. Só que você tem que entender que você vive debaixo da palavra de Deus. Ou pelo menos eu acho que é isso, né? E se isso é sério, se isso é um compromisso na sua vida, se isso é a prioridade, você vai se acostumar com o que é bom, perfeito e agradável. Fica tranquilo, você vai se acostumar também.
E aí você vai começar a pensar assim, nossa, como que eu escutava aquilo? Como que eu via aquilo? Eu vou dar um exemplo meu para você. Porque tudo que eu falo aqui, eu trago experiências, inclusive minhas. Eu era uma pessoa que eu amava ouvir música sertaneja. Tá, gente? Eu amava, mas pensa que eu gostava desse negócio. Amava. Aquela batida do violão e dançar. Nossa, como eu gostava disso. Amava. Pode perguntar para o meu marido, algum tempo atrás, um ano atrás, mais ou menos, até um ano atrás, não tem muito tempo isso, não. Eu estava na cozinha, botava meu radinho, meu negocinho de ouvir música, e eu botava lá um sertanejo daqueles, né? Porque eu ainda não sei qual sertanejo que não fala de traição, de adultério, de amor não correspondido, né? Essas coisas assim que não tem nada a ver. A vida não é só isso, não. E outras coisas mais. E um dia eu parei e pensei isso, gente, isso não está certo. Eu parei e pensei comigo, lendo a Torá, estudando, o meu desejo do meu coração sempre é o tempo todo praticar a Torá. Porque se eu acho que esse livro aqui é só enfeite, pelo amor de Deus, aí não dá, né, gente? E eu percebi, assim, gente, essas palavras, ou seja, a pessoa na música, ela está exaltando a traição. Ela está exaltando um estilo de relacionamento onde todo mundo pega todo mundo. Isso não é de Deus. Isso não é moralmente bom, moralmente, eticamente bom, muito menos de bom costume. Eu não quero isso nos meus ouvidos. E eu decidi que eu não ia mais ouvir aquilo. Nossa, Camila, tá difícil escolher uma música boa. Ah, tá mesmo. Eu te garanto que tá. Mas eu prefiro não ouvir nada. Porque eu não posso dar meu ouvido para maledicência. Sabe por que você não dá teu ouvido à maledicência? Porque é isso, tudo que tu ouve influencia a tua vida. É um canal de influência. Por isso que quando tu começa a andar com gente que fala um monte de palavrão, quando tu vê, tu tá desbocado igual. Quando tu começa a andar com gente que tem um nível de escalão assim, mais baixo, sabe? De pensamento, de comportamento, como quando você. Não, faz, rapidinho tu vai fazer igual. Não pensa você que você não, mas eu não. Conversa fiada. Diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Esse é o ditado mais certo que eu já ouvi na vida. O contrário também é verdadeiro. Quando você começa a andar com pessoas de pensamento mais voltados para a palavra de Deus, de pessoas que querem prosperar, de que querem algo melhor para a própria vida, você também vai ser influenciado por isso. E por causa disso, Deus falava para o povo o tempo inteiro, quando vocês receberem a terra, vocês não vão deixar aquele pessoal lá. Porque Deus ainda fala por quê? Porque senão eles vão influenciar vocês nos costumes deles. E a história está aí para mostrar o que aconteceu. O livre-arbítrio é seu. Hoje, eu não consigo ouvir. Quando eu ouço uma música, não quer dizer que eu não ouça música. Primeira coisa que eu presto atenção é na letra da música. Até músicas em inglês. Eu primeiro vou pesquisar o que a pessoa está falando. Se é uma música que não tem nada né, de esquisito, eu ouço. Às vezes é uma música até gostosa, assim, a melodia, eu até me decepciono. Nossa, a música era tão bonita, mas olha a letra dessa porcaria aqui. Não vou botar isso no meu ouvido. Hoje, eu não consigo sentar para assistir a determinados programas de televisão, determinadas séries de televisão.
Porque quando começa aquele povo falar indecência, porque quase tudo tem isso, né? Indecência, comportamento de xingamento, aquelas violências esquisita. Eu olho assim, não, meus olhos não vão ver isso. Isso não é moralmente bom, moralmente ético, né? Eticamente bom e de bom costume. O que você está escolhendo? Porque você pode sim escolher. Quanto mais coisas negativas você escolhe, fique em paz. Você vai ser um murmurador e reclamador e ingrato, porque isso anda junto, tá? Quem reclama é ingrato, quem murmura é ingrato. A raiz da reclamação é a ingratidão. Não existe pessoas gratas que reclamam. Não existe isso. Para você entender, tá? E aí a gente tem o mesmo episódio na questão do maná, né? Ah, meu Deus, agora eles foram longe demais. Eles reclamam, estavam de saco cheio, né? Fastio desse pão tão leve. Deus mandando comida do céu. Certeza que aquele trem era gostoso. Se foi Deus que mandou, eu não tenho nem dúvida disso. Reclamaram. Ingratos. Deus disse, tá bom. Consequência vem, tá? Vou mandar outra comida para vocês comerem. Comeram, até não aguenta mais. E aí vem as serpentes abrasadoras. Começa a morder e matar todo mundo, os reclamadores principalmente, né? Porque não tem nenhuma serpente, vocês perceberam, nenhuma serpente abrasadora correu atrás de Moisés, né? Está escrito em algum lugar que Moisés saiu correndo para fugir de alguma serpente abrasadora? Não. Por quê? Porque o mal se recai àqueles que praticam o mal. E reclamar é praticar o mal. E aí o povo estava lá, né? Comendo com a serpente abrasadora. Isso aqui é algo que muita gente entende como um mistério, mas não é. E aí Deus fala o seguinte, olha, faz uma serpente, coloca num mastro, né, e levanta ela. Todo aquele que olhar para a serpente ficará curado. Mesmo tenha sido mordido, vai se curar. E aí, Moisés faz uma serpente de cobre e levanta. E muita gente fala assim, meu Deus do céu, Moisés fez algum ídolo? Não. Porque eu posso fazer uma estátua, gente, e ela só é um ídolo se eu adoro aquilo. Se eu atribuo aquilo a alguma situação onde aquilo vira o meu Deus. Então, Deus manda fazer a serpente, quem olhasse para ela, bota lá ela em pé, né? Devia botar lá para todo mundo ver. Mas aquele que fosse mordido e olhasse para ela seria curado. Tudo na criação tem um processo que é energético, emocional e mental. Todos, existe um processo que chama de processo arquetípico. Então, são arquétipos, tá? Imagens. O que é o arquétipo? É uma imagem que tem uma determinada influência no inconsciente humano, porque ele manda uma informação direta para o inconsciente. Os animais, as plantas, são arquétipos na natureza, tá? Isso é hoje comprovadamente científico, uma forma para você entender o que funciona. Então, a serpente, gente, ela tem uma informação energética de cura. Não é à toa, tá? Só para lembrar um detalhe a vocês, que o símbolo da medicina é uma serpente. Quando
as pessoas olhavam e viam a serpente, né, aquela estátua, né, lá da serpente, ao perceber isso, a imagem serpente, que significa cura, falava diretamente com o inconsciente de cada pessoa. E automaticamente elas eram curadas. Por quê? Quem manda nesse processo de regeneração celular, imunidade, recuperação de imunidade, processos de cura, como todo o funcionamento do nosso corpo, porque meu coração bate, eu não preciso ficar preocupada com isso. Quem comanda isso? É um processo inconsciente. Então, ao conversar com o inconsciente, as pessoas eram automáticas. O corpo recebia informação através do inconsciente. Essa informação ela é energética, ela entra através de quê? Eu tinha que olhar para a serpente. Tudo que você olha está se comunicando com o teu inconsciente. Você vai ver, isso vai produzir uma reação neuroquímica. Ela bate a uma reação energética que manda uma informação para o inconsciente e o inconsciente produz a reação neuroquímica, que é a reação emocional. E aí produz o efeito, o resultado disso, que no caso da serpente é a cura, porque essa é a informação da serpente no mundo arquetípico. Tudo que você assiste está mandando uma informação para o seu inconsciente. É sobre isso. Por isso que você tem que ser criterioso. Se Deus fala assim, seja santo porque eu sou santo, você tem que ser um imitador de Deus. Porque Deus é seletivo. É criterioso. Você também tem que ser. Mas você faz isso por quê? Por que você não faz isso? Porque você está com medo da opinião dos outros? Porque você não consegue domar os seus próprios instintos? Porque você não consegue olhar para aquela situação, eu não vou assistir tal coisa porque isso aqui não está de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida? No começo você vai sentir falta, claro, seu corpo estava acostumado à porcaria. É que nem parar de beber refrigerante. É que nem parar de comer uma comida que te faz mal. Você vai sentir falta. Mas é escolha. Você vai ter que escolher. E saiba que você vai arcar, sim, com as consequências das suas escolhas. A consequência vai bater na sua porta. E a coisa é muito mais profunda, porque tudo que você pensa, que você sente, que você faz, tem consequência. Lá em Provérbios diz que o homem é aquilo que ele pensa. Quais são os seus pensamentos o dia inteiro? Isso tudo vai produzir um processo neuroquímico. O processo neuroquímico é processo emocional. E isso tudo vai te trazer uma forma de pensar a vida e uma forma de se comportar diante da vida. Através das escolhas que você vai fazendo. As escolhas, elas começam no pensamento, o que você escolhe pensar, o que você escolhe sentir, o que você escolhe fazer, o que você escolhe falar, o que você escolhe assistir, o que você escolhe ouvir. Tem um monte de gente que acha que está servindo a Deus, mas ninguém serve a Deus 1 hora, 2 horas no dia e depois tem uma vida completamente diferente daquilo que Deus propõe. Você foi chamado para ser santo, como Deus é santo. E ser santo não é ser melhor que ninguém, não é andar, não, porque eu sou judeu, eu não vou andar com uma pessoa que não é judia porque ela não é judia. Pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara. Não é sobre isso. É sobre ter uma vida pautada nos princípios morais, éticos, que Deus
fala para você fazer. E dane-se a opinião dos outros. Se vão dizer que você é chato, que você agora não se mistura com ele, dane-se, o povo fala um monte de besteira. Você tem que estar preocupado com a única opinião que importa. A opinião de Deus sobre a sua vida. E assim eu finalizo hoje mais um comentário da Paraxá. Espero ter contribuído com a sua vida. Porque o meu papel aqui não é passar pano para você. Não é. Não é. Então, eu vou ser dura. Muitas vezes, por quê? Porque eu preciso ajudar você a entender esses detalhes. Esses detalhes que muita gente não fala, não ensina. Esse é o meu papel. Saiba que toda pessoa que procura de coração e de alma, com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua posse, servir a Deus de verdade, aprender a fazer. Eu quero aprender a servir a Deus. Eu quero fazer as coisas da melhor forma possível. Não é que você não vai tropeçar, você vai. Todo mundo vai, eu tropeço, todo mundo tropeça. A gente tropeça, levanta e continua andando. Não debocha de Deus. Quando você escolhe aquilo que não é bom, que não é agradável aos olhos de Deus, você está debochando de Deus. Você está fazendo Deus de brincadeirinha. Isso é muito sério. Aquele que realmente tem um coração sincero, voltado para Deus, e meditar na sua palavra de dia e de noite, terá, sim, a sua boa recompensa. Não é em vão. Mas aquele que acha que está brincando com Deus, que não observa a sua vida, que não procura mudar seus comportamentos e seus hábitos para uma vida de que de fato serve a Deus, também terá a sua má recompensa. Porque a consequência, ela sempre bate na nossa porta. Sempre. É infalível.